Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais controversos da história de Israel, o rei Herodes o Grande. Ele é conhecido na Bíblia pelo massacre dos inocentes, onde ele ordena matar todos os meninos de até 2 anos em Belém. E conhecido também pelas construções megalomaníacas que ele fez, como Massada, Cesareia e o Templo de Jerusalém. E hoje a gente vai mergulhar na história e na loucura do rei Herodes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar lembrando que houve mais de um rei chamado o rei Herodes. Houve pelo menos 6. O primeiro deles é o rei Herodes o Grande, que é o assunto do dia de hoje. Mas depois dele, parte dos filhos e netos governaram e reinaram aqui na região. Por exemplo, o rei Herodes Antipas, que foi o rei que mandou decapitar a João Batista e entregar a cabeça dele numa bandeja de prata. Como se diz, a fruta não cai muito longe do pé. Vamos começar agora a falar do rei Herodes o Grande e no final do vídeo vocês me digam se vocês acham que o título de O Grande foi merecido. Ele nasceu no ano de 72 a.C. em Edom, também conhecido como Idumeia, que era uma região vizinha a Judá. O pai dele se chamava Antipatro e ele era idumeu, e a mãe se chamava Cipro e ela era uma princesa árabe da cidade de Petra. Então, etnicamente, eles não eram parte do povo de Israel, mas o avô de Herodes vai se converter ao judaísmo e por isso a família sim vai ser considerada uma família judia e isso vai ser muito importante na continuação da nossa história. No ano de 63 a.C., o Império Romano conquista a região de Israel. E aí eles escolhem a família de Herodes para governar. E no ano de 47, Herodes vai passar a ser o governador da Galileia. Mas Herodes tinha ambições muito maiores que ser simplesmente o governador da Galileia. Ele convence os romanos a colocarem ele como rei de toda a região. Como ele faz isso? Os romanos e Herodes sabiam que os judeus não gostam de ser governados por estrangeiros, muito menos por romanos. E Herodes ele diz, olha, eu sou considerado judeu, já que a família havia se convertido. Então, para os judeus, ele poderia ser considerado um judeu, mas os romanos, que eram pagãos, viam também ele como uma pessoa de uma família pagã, pai edomeu, uma mãe árabe e nascido na Idumeia. Então ele era como um coringa, os pagãos viam ele como pagão, os judeus viam ele como judeu e por isso, no ano 40, os romanos colocam Herodes como rei de toda Israel e dão para ele o título de o rei dos judeus. Sim, Herodes vai receber oficialmente o título de o rei dos judeus. Mas Herodes não era nada popular entre os judeus. Para começar, ele tinha matado milhares de judeus na época que ele era governador e rei. Além disso, ele era aliado dos romanos e considerado um traidor. E ele mantinha e trouxe práticas pagãs a Israel, como por exemplo, estátuas e ídolos. Ele trouxe esportes pagãos, construiu hipódromos, permitia luta de gladiadores e também constrói templos pagãos em Israel. E mesmo quando ele ordena a ampliação e reforma do Templo de Jerusalém, que deveria ser uma obra para agradar os judeus e o povo de Israel, ele coloca na entrada do templo, pessoal, uma águia feita de ouro, um símbolo pagão e um símbolo que representava a Roma, na entrada do Templo de Jerusalém, deixando os judeus ainda mais enfurecidos com ele.
Ele, sabendo que não era nada popular e que as pessoas não consideravam ele como um rei legítimo, ele tenta ganhar legitimidade se casando com Mariamne, que era parte da família real de Israel. O que isso quer dizer? Até a conquista dos romanos, Israel era um reino independente e tinha uma família real chamada a família dos Hasmoneus ou a família dos Macabeus. Para quem conhece o livro de Macabeus, é a mesma família do livro de Macabeus. Então, Herodes manda matar boa parte da família real e decide pegar uma das poucas sobreviventes e se casar com ela, porque assim os filhos dele seriam legítimos do trono. É uma maneira um pouco estranha de se casar, matando a família dela e depois se casando com ela, mas, pessoal, a gente está falando do rei Herodes. Mas tinha mais um pequeno problema. Herodes já era casado e já tinha um filho. Então ele pega a esposa que ele já tinha e o filho que ele já tinha, manda para o exílio e se casa com Mariamne. Não preciso dizer, pessoal, que esse plano não vai funcionar, mas a gente vai falar mais sobre ela depois. O que mais marcou o reinado do rei Herodes foram as construções dele. Ele vai construir descontroladamente, mais do que qualquer outro rei de Israel. Ele vai construir, por exemplo, Cesareia Marítima, um porto gigantesco e uma cidade gigantesca à beira do mar Mediterrâneo. Ele vai construir também a Torre de Davi. Apesar do nome, pessoal, a Torre de Davi não foi construída pelo rei Davi, e sim pelo rei Herodes. Ele vai construir mais de uma dezena de castelos e palácios. Ele também vai construir o túmulo dos patriarcas em Hebron, e a obra mais famosa que ele fez foi a ampliação do Templo de Jerusalém. Só para a gente entender o tamanho que a gente está falando, a lateral do templo ela tinha meio quilômetro. E se a gente calculasse desde a base da construção até o ponto mais alto do templo, seria o equivalente ao que hoje em dia é um edifício de 21 andares. Mas 21 andares, pessoal, construído há 2000 anos atrás, sem cimento. Parte dessa construção é o que hoje em dia a gente conhece como o Muro das Lamentações. Mas a obra que, na minha opinião, mais reflete quem realmente foi o rei Herodes é Massada. Massada é um castelo dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio de um deserto. Uma obra que hoje em dia ainda seria considerada difícil de ser construída. Mas por que ele fez essa obra tão grande, tão louca, no meio do deserto? Porque ele era paranoico. Ele achava que todo tempo tinha gente bolando planos para tirar ele do poder e matar ele. E a paranoia só foi crescendo com o passar dos anos. E por isso Massada foi construída como uma fortaleza impenetrável. Caso acontecesse uma guerra ou alguma coisa que colocasse Herodes em risco, ele poderia se refugiar em cima da montanha enquanto os soldados dele lutariam por ele. E falando em soldados, ele tinha uma guarda pessoal com mais de 2.000 guarda-costas. Tudo parte da paranoia dele. E na paranoia dele, ele começa a imaginar que a esposa dele, Mariamne, sim, aquela mesma esposa que ele matou a família dela, ele começa a imaginar que ela tá bolando um plano para matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai e mata ela. E agora a lenda conta que ele amava muito ela e por isso, depois que ele mata ela, ele pega o corpo dela e coloca num caixão cheio de mel e guarda esse caixão dentro do castelo. Como se diz, um amor é doce e no caso de Herodes, doce e louco. E também, depois disso, ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Mariamne vão descobrir que ele matou a mãe deles e por isso ele também mata parte dos próprios filhos. E por isso o imperador de Roma vai dizer que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele.
e a gente vê como ele tratava a própria família dele. E agora que a gente conhece um pouco mais da loucura e da paranoia de Herodes, a gente entende melhor a narrativa bíblica que conta que quando Jesus nasce, Herodes ordena matar todas as crianças até 2 anos na cidade de Belém, porque ele ouve que o novo rei dos judeus nasceu. E, outra vez, isso reflete muito no personagem histórico de Herodes que a gente conhece e de como ele era sanguinário realmente. Mas como a gente sabe tantos detalhes de um homem que viveu há um pouco mais de 2000 anos atrás? A gente sabe graças a Flávio Josefos, que foi o historiador que viveu um pouquinho depois do período de Herodes, e ele escreve e nos relata em detalhes a vida dele e como Herodes gostaria de entrar para a história. Por isso ele faz essas construções colossais em Israel e também fora. Mas teve mais uma maneira que o rei Herodes fez para tentar entrar na história, que foi ser o patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos. Sim, há pouco tempo atrás terminou Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos, mas no mundo antigo também tinham. E no ano 12 a.C., o patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos foi o rei Herodes. Ele inclusive viajou até Olímpia para presidir os Jogos de perto, uma maneira de entrar para a história e agradar a população de todo o Império Romano. E Flávio Josefos também vai nos contar os últimos dias de vida do rei Herodes, que ele passou em um dos seus palácios na cidade de Jericó. Mas ele passou em muito sofrimento. Flávio Josefos nos relata que o rei Herodes nos seus últimos dias estava muito doente. Que doença? A gente não sabe. Os livros históricos chamam de o mal de Herodes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele estava com dores muito grandes no intestino, no estômago, no sistema digestivo, que o hálito dele era como de um cadáver e que ele tinha vermes comendo o corpo dele enquanto ele ainda estava vivo. Isso inclui, pessoal, as partes íntimas também estavam com vermes. Quer dizer, foram últimos dias de muito sofrimento. E o rei Herodes, já que sabia que não era muito amado, ele queria que as pessoas chorassem por ele quando ele falecesse. Mas já que ele sabia que pouca gente ia chorar pela morte dele, ele decide trazer milhares de jovens até a cidade de Jericó. E ele ordena aos seus soldados que no dia que ele morresse, todos esses jovens fossem mortos, e assim teria um grande choro e um grande luto, e no dia que ele morre, os filhos dele desobedecem essa ordem e os jovens não são mortos. Alguma coisa sensata tinha que ter na família, mas eles não matam os jovens, mas sim o resto do plano funerário de Herodes eles seguem. O corpo vai ser levado até Herodion, que é uma das obras fantásticas do rei Herodes. O que a gente está vendo que parece um vulcão é uma montanha artificial e dentro dela um palácio e um castelo, e na lateral também foi construído um mausoléu e o corpo de Herodes foi colocado em um sarcófago. Algum tempo depois, pessoas que não eram muito fãs do rei Herodes foram e destruíram o mausoléu dele e destruíram o sarcófago que rolou montanha abaixo. O sarcófago foi encontrado e hoje em dia se encontra no Museu de Israel, mas sem alçada, que desapareceu já nesses anos. E assim termina a história do rei Herodes, esse rei paranoico, megalomaníaco, que nos deixou tanta história e tanta construção para trás. E agora eu pergunto a vocês, vocês acham que o título de o rei Herodes, o Grande, foi merecido ou não? Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da loucura do rei Herodes. Um grande beijo e até a próxima!